Olá pessoal, a proposta da aula de hoje é apresentar para vocês algumas questões centrais e introdutórias à maneira como Skinner entende o estudo da ética pela perspectiva da análise do comportamento. Só relembrando, gente, do que a gente conversou em uma aula passada, que a ideia da gente estar discutindo ética na disciplina de epistemologia é que para entender a prática do analista do comportamento, entendê-la de uma perspectiva epistemológica, a gente pode fazer isso pelo estudo da ética que fundamenta essas intervenções do analista do comportamento. Por isso que eu vou apresentar algumas questões gerais a respeito de como o analista do comportamento estuda o fenômeno da ética e, mais especificamente, o comportamento moral. A gente vai chamar de sistema ético skinneriano o conjunto dos referenciais teóricos e das ferramentas conceituais que o Skinner construiu para poder trabalhar em cima do seu objeto de estudo dentro do campo da ética, que é o comportamento moral. Então, o Skinner tem ferramentas conceituais, tem suas referências teóricas, e o seu objeto de estudo no que se refere à ética é o comportamento moral. E o sistema ético skinneriano, ele é muito pautado, ele é muito balizado pelo modelo de seleção pelas consequências, que a gente estudou lá na disciplina de subjetividade 3. Ao longo da aula, eu vou explicar como é que é essa influência do modelo de seleção por consequências dentro do sistema ético skinneriano. O Skinner propõe que para a gente entender e fazer uma avaliação dentro da perspectiva de uma filosofia da ética sobre o comportamento, a gente tem que avaliar as consequências desse comportamento, tanto para o grupo como para o próprio sujeito que se comporta. E o Skinner chamava essas consequências que, de certa forma, balizam o comportamento por uma perspectiva ética, que são passíveis de um julgamento moral, ele chamava isso de bens éticos. Então, bens éticos são as consequências do comportamento que a comunidade pode fazer um julgamento moral a respeito deles. Para a gente analisar, do ponto de vista da filosofia da ética, um comportamento, eu tenho que olhar para as consequências desse comportamento e para como a sociedade avalia as consequências desse comportamento. Segundo a Bibi Dietrich, em 2004, o comportamento produz certos efeitos. E é através destes efeitos que os problemas éticos devem ser analisados, claro, dentro de uma perspectiva skinneriana. Ao fazer a caracterização dos bens éticos, o Skinner propôs uma classificação em 3 pontos, que ele chamou de bens pessoais, bens dos outros e bens das culturas. Os bens pessoais seriam as consequências reforçadoras positivas em relação ao comportamento da pessoa que os produz, ou seja, a gente vai, nesse caso, entender o lugar ético do comportamento, o lugar moral do comportamento, avaliando quais foram os reforçadores positivos em relação àquele comportamento que a pessoa emitiu. A segunda caracterização do bem ético é com relação aos bens dos outros. Seriam consequências de um comportamento que resultam em reforçamento positivo para o comportamento de outras pessoas que não o próprio indivíduo. Então, nos bens pessoais, o indivíduo ele está agindo para gerar consequências que beneficiam a ele. Nos bens dos outros, a gente teria o caso em que o sujeito age e as consequências da sua ação são reforçadoras positivas não para ele, mas para o comportamento de outras pessoas, ou seja, ele age de forma que beneficia outras pessoas. Aí seria esse tipo de consequência chamada de bens dos outros pelo Skinner. E o Skinner vai chamar de bens das culturas todas as consequências de práticas culturais que contribuem para a sobrevivência da cultura do grupo que promove tais práticas, ou seja, é quando o sujeito e não é mais o foco de atenção. O foco de atenção agora é a prática coletiva, que a gente viu na aula passada. A gente está falando aqui, por exemplo, de metacontingências. Seria o caso em que o produto agregado de uma metacontingência, os produtos de entrelaçamentos realizados por pessoas agindo de forma interdependente, acabam trazendo um benefício que favorece a sobrevivência do modo de vida, da cultura, do grupo, que favorece a ocorrência daquela metacontingência, que favorece a ocorrência daquele entrelaçamento. Então, vamos resumir. Bens pessoais seriam consequências do comportamento do sujeito que está agindo para beneficiar a si próprio. Bens dos outros seriam as consequências do sujeito que está agindo
para beneficiar o outro, beneficiar os outros. E bens das culturas seriam as consequências de um entrelaçamento, de uma ação interdependente coletiva que beneficia a sobrevivência e a manutenção do modo de vida de um povo, da cultura de um povo, que vai aí retroagir favorecendo a ocorrência dessas práticas que a beneficiam. Um outro aspecto que a gente vai analisar, que tipo de fenômeno a gente está diante no que se refere às consequências de um comportamento que pode ser julgado moralmente, é que a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode fazer isso de forma descritiva, né? E fazer isso de forma descritiva, fazer isso de uma forma que você observa um fenômeno enquanto um pesquisador, enquanto um observador, e apenas faz um relato daquilo que você está vendo. Apenas você relata na sua pesquisa, no seu reporte, né, ou para você mesmo, apenas o que acontece na sua frente, como se você estivesse assistindo um filme e você está contando o filme que você viu para alguém. A gente chama isso de aspecto descritivo de uma análise moral ou de uma análise ética. O observador, o pesquisador, ele apenas reporta aquilo que ele viu. Geralmente a gente vai ter muito aí comportamentos verbais descritivos, né? Comportamentos verbais que a gente chama na linguagem da análise do comportamento de comportamento verbal do tipo tato. E geralmente é um processo muito empírico no sentido que você vai ter o contato, vai fazer a observação, vai a campo, digamos assim, e reporta aquilo que viu. Uma outra forma é quando você pensa o modo de vida da comunidade ou pensa o modo de vida das pessoas com uma preocupação de como isso pode ser diferente. Eu não vou entrar no mérito se é diferente para melhor ou diferente para pior, mas diferente. É quando você, ou pesquisador ou observador, ele diz que não é mais suficiente eu apenas relatar. Eu tenho que fazer alguma coisa para que os outros atuem de uma forma diferente. Então aí nós temos um caráter que não é mais de observação, mas agora é prescritivo. Você agora tem a ideia de dizer como as pessoas podem agir de forma diferente, como a sociedade pode agir de forma diferente. Então agora a gente está prescrevendo e não mais apenas observando. Então, no que se refere aos bens éticos, nós podemos apenas reportá-los ou podemos intervir. A gente pode ser apenas descritivo ou a gente pode ser prescritivo, dizendo o que seria interessante que acontecesse, como poderia acontecer, como poderia algo moralmente ser diferente. Para entender como é que a gente aplica essa lógica de bens éticos e considerando os níveis de seleção por consequências, eu vou mostrar para vocês de forma bem simples como é que a gente pode, por exemplo, identificar, usando isso que a gente conversou até agora, se uma determinada situação configura um conflito moral ou não configura um conflito moral. Para chegar aí, eu vou falar rapidamente sobre como é que os 3 níveis de seleção por consequências entram de forma bem superficial na montagem de um conflito moral. O primeiro aspecto que a gente vai olhar é o nível filogenético, em que a gente está preocupado com a sobrevivência das pessoas, a sobrevivência dos membros da espécie. E ao longo da nossa história da espécie, a gente foi preparado para ser sensível a certas demandas que favorecem a nossa sobrevivência. Por exemplo, a gente já nasce sensível à água, a gente nasce sendo capaz de sentir sede, a gente já nasce sendo capaz de sentir fome, de forma que comidas como gordura e açúcar, nós somos mais sensíveis a elas. Então nós nascemos com necessidades que são explicadas pelo processo evolutivo da espécie. Quando a gente vai olhar o segundo nível de seleção por consequência, que é o ontogenético, a gente vai focar naquilo que é consequência para a manutenção do comportamento aprendido. É onde a gente vai se questionar sobre se a gente sabe fazer alguma coisa, ou seja, se a gente consegue fazer alguma coisa, e também sobre as consequências reforçadoras, ou seja, ao fazer aquilo dá certo? Eu consigo fazer aquilo de uma maneira que funciona ou não? Não consigo fazer e quando eu faço, não funciona. E quando a gente vai olhar para o aspecto cultural de um conflito moral, a gente está preocupado com a seleção das práticas que permitem a sobrevivência da cultura. Então, será que aquilo que eu estou fazendo, de alguma forma, perpetua o modo da cultura funcionar
ou dificulta o modo da vida em sociedade acontecer da maneira como a gente tem hoje. Daí, a gente vai pegar um comportamento e avaliá-lo nesses três aspectos. É uma questão de necessidade de sobrevivência, é uma questão de repertório, ou seja, o sujeito consegue fazer ou não consegue fazer, e além disso, quando ele faz, ele sabe fazer de um jeito que funciona, que dá certo, aí a gente está falando de reforçamento positivo, e também qual é o impacto daquilo para a sociedade, ou seja, até que ponto a sociedade tem um conjunto de regras morais, de valores, de referenciais de certo e errado, que balizam o que é benéfico para ela, o que não é benéfico para a manutenção do modo de vida daquele povo. Ok, e como é que a gente aplica isso que a gente acabou de explicar? Eu vou dar um exemplo bem simples e mostrar para vocês, até falando de mim mesmo, numa situação bem trivial. Digamos que eu queira saber se eu estou em um conflito ético a respeito do caso de eu estar trabalhando, sendo professor e dando aula. Quando eu dou aula, eu tenho um repertório, eu sei como fazer, então eu consigo. E várias vezes eu já dei aula e consegui que pelo menos uma certa quantidade significativa de alunos entendessem um pouco do que eu estou apresentando. Então, de certa forma, funciona, de certa forma dá certo e eu tenho um repertório. Então, os meus comportamentos de ser professor, no que se refere a uma análise de segundo nível, tem reforçamento e tem repertório. Eu consigo e dá certo. Do ponto de vista social, a comunidade, a sociedade, ela cria uma série de contextos que beneficiam a reprodução do sistema educacional e do sistema universitário. E a sociedade tem até um conjunto de leis que cria a profissão do psicólogo, regulamenta o trabalho do psicólogo no mercado e a sua formação acadêmica. E especifica que a sua formação acadêmica tem que ser feita dentro de um ambiente universitário, pelo menos a primeira formação acadêmica. Então a sociedade coloca que eu devo dar aula. Né? Existe uma permissão social e existe uma construção social de todo um sistema para que eu dê aula. Então eu devo dar aula. E eu necessito dar aula, porque uma vez que eu trabalho dando aula, eu recebo um pagamento e com esse pagamento eu troco por gêneros e eventos e experiências e produtos que possibilitam a minha sobrevivência. Eu posso pagar por comida, eu posso pagar por um plano de saúde, eu tenho um abrigo, né? Então eu necessito dar aula, eu necessito trabalhar, e no caso trabalhar dando aula. Então, se eu consigo dar aula e dá certo, se eu devo dar aula e se eu necessito dar aula, está tudo alinhado. Não há conflito. Se alguém chegar para mim e dizer assim, Maia, você se sente culpado ou envergonhado ou moralmente atribulado pelo fato de estar dando aula, eu vou dizer não, porque é algo que eu necessito para sobreviver, é algo que eu sei como fazer e vem dando certo, e é algo que eu devo fazer do ponto de vista social e moral perante o modo de funcionamento da nossa cultura. Né? Então, dentro desse aspecto aqui, não há um conflito moral. Vamos ver outros casos. Vamos imaginar uma situação totalmente inversa. No caso, eu vou avaliar aqui comigo se eu estou em conflito moral ou não, em decorrência da possibilidade de eu ir assaltar um banco. Né? Primeiro ponto, eu não necessito assaltar um banco. Né? Eu não estou precisando, não sinto uma vontade, eu não estou numa carência, numa privação de assaltar bancos. Eu dou conta das minhas carências, privações e necessidades por outros caminhos, como falei até no slide anterior. Então, eu não estou na questão de sobrevivência necessitando assaltar um banco. Não é uma questão de que ou eu assalto um banco ou eu vou morrer. Eu não estou numa situação assim. Eu também não sei como é que se faz para assaltar um banco. Eu nem sei se dá certo, porque eu nunca nem tentei, mas eu imagino que talvez eu não consiga ser muito bom em assaltar bancos. Então, eu não tenho um repertório. E uma vez que não tenho um repertório, ou seja, eu não sei como assaltar um banco, eu nunca nem passei pela experiência de assaltar um banco e dar certo. Então, é uma coisa que é meio nebulosa para mim, eu só vi em filme. E também a cultura especifica que eu não devo. E eu também acho que eu não devo assaltar um banco. A cultura tem uma série de regras e leis e instituições que têm como finalidade impedir que eu assalte um banco. Então eu não devo, eu também acho que eu não devo. Então, se eu não preciso disso, se eu não devo fazer isso, e eu não sei fazer isso, se não há uma pressão minha comigo mesmo, não há pressão da sociedade, e eu nem sei como fazer, não há conflito moral. Se alguém perguntar para mim, Maia, você está muito angustiado com essa questão de assaltar ou não um banco, eu vou dizer não, porque a decisão é muito simples. Eu não quero, eu não vou, eu não devo assaltar um banco. Então não há conflito aí.
Não estou amargurado, não estou sofrendo, angustiado pelo fato de que é possível que eu assalte um banco. Isso não é uma coisa que me aflige. Então não há um conflito moral. Agora vamos começar a ver como é que pode aparecer conflito moral. Vamos falar de um caso em que a gente pode se deparar com o sujeito dizendo: olha, eu estou me sentindo culpado por algo que eu fiz. Então vamos lá. Eu vou dar como exemplo algo pessoal novamente. Vou falar de cafeína. Eu tenho muita dificuldade para dormir, eu tenho vários problemas de sono. E aí uma das orientações que eu recebi é que eu não posso ingerir cafeína. Então, nada de Coca-Cola, nada de café, nada de chocolate, que tem, geralmente chocolate tem cafeína, então nada de estimulantes de forma geral. Mas aí vamos falar especificamente da cafeína. E no meu caso o problema é a Coca-Cola. Eu necessito de Coca-Cola. Mas como assim? Como é que alguém necessita de Coca-Cola? Não é bem da Coca-Cola, mas eu necessito de líquidos. E no caso, a Coca-Cola ela tem outra coisa interessante que é sal. E sal é reforçador primário, está relacionado à sobrevivência. A própria cafeína ela é um reforçador primário, ela estimula diretamente o funcionamento do sistema nervoso central. Dá uma lombrazinha a Coca-Cola e a cafeína. Então é algo que ativa o sistema de sobrevivência. Funciona como reforçador primário tão importante quanto água, digamos assim. E tem água na Coca-Cola também. Então temos água, temos sal, temos a própria cafeína. Tudo isso são substâncias que o nosso corpo é muito sensível e, de certa forma, sente aquilo como uma questão de sobrevivência. E, principalmente o sal e a água são, sim, uma questão de sobrevivência. Então eu sinto vontade, eu necessito da cafeína que tem em alguns produtos. E no caso é a Coca-Cola. Bem, eu sei como comprar Coca-Cola, eu sei como obter, e outra, eu já passei por inúmeras experiências em que ao consumir a Coca-Cola dá certo. Eu resolvo o meu problema de água, resolvo o meu problema de sal e resolvo a minha carência de cafeína. Então dá conta de tudo isso aí. Então eu tenho repertório para obter, eu tenho as condições para obter, eu sei como obter, segundo nível está todo resolvido e há um forte histórico de reforçamento, vem dando certo há muitos e muitos anos. Mas eu não devo. Aqui quando eu vou avaliar o aspecto do terceiro nível, que é o aspecto dos valores morais da cultura, eu não devo. Não devo porque eu sei que vai me fazer mal no futuro. Não é hoje, não é agora, é quando eu for dormir. Mas quando eu for dormir está tão longe, quando eu for dormir está lá na frente. Mas eventualmente chego na hora de dormir e quando é no outro dia eu me sinto culpado. E aí se alguém me perguntar: Maia, como é que é a tua relação com a Coca-Cola? Rapaz, eu adoro Coca-Cola. Eu acho muito interessante a lógica de funcionamento da Coca-Cola, mas eu não devo porque ela atrapalha o meu sono. Ela dificulta muito eu dormir. Eu não deveria, vejam, dever, A gente está falando aqui de valores morais socialmente construídos, é o campo do dever. Eu não deveria tomar a Coca-Cola por conta da cafeína. Então, aqui nesse caso, a gente pode falar de culpa. Eu posso dizer assim: rapaz, quando eu tomo Coca-Cola eu me sinto meio culpado porque eu não deveria, vejam, dever, campo da moral, eu não deveria estar tomando a Coca-Cola. Então, nesse caso aqui, a gente tem um conflito entre os níveis de seleção. Nós temos consequências que originam-se de diferentes níveis de análise dentro do modelo de seleção por consequências que estão conflituosas. Então, o meu conflito, ele não é uma coisa que vem necessariamente de dentro de mim. O meu conflito, ele é uma coisa que é algo histórico, se construiu ao longo da história de espécie, se construiu ao longo da minha história de vida e da história da cultura, entrando em choque. Quando esses três múltiplos processos se conflitam, eu sou o palco em que esse conflito vai acontecer. Eu sou o palco em que esse conflito vai se materializar. E aí a gente pode falar de um sentimento de culpa em decorrência de um conflito dos três níveis de seleção. Já esse slide aqui, gente, vai ficar como exercício. O que eu vou pedir para vocês tentarem fazer é o seguinte. Imagine uma situação em que vocês ou alguém, ou um caso fictício, de uma pessoa que passou uma vergonha, que ela se sentiu envergonhada. E tentem checar se nessa situação que vocês imaginaram, houve a seguinte configuração. Essa pessoa necessitava de algo, e daí ela agiu em função de dar conta de uma privação, algo que ela necessitava. Ela devia fazer aquilo. Havia uma questão social que colocava isso como importante. Então havia uma certa imposição moral, ou uma permissão moral para o agir. Então estava dentro do campo do dever.
mas ela não consegue. É um problema de repertório. E havendo um problema de repertório, a consequência não dá certo. A consequência não aparece. Não temos reforçamento positivo. Então é uma situação que a pessoa necessita, é uma situação que a pessoa deve fazer algo, mas ela não consegue, não dá certo, e nessa configuração ela sente vergonha. Tentem imaginar um exemplo, um caso que isso aconteceu. Quando for uma semana depois da postagem desse vídeo, dessa aula, eu vou na própria postagem da aula colocar o gabarito, a resposta para esse slide aqui. O Skinner considerava que a análise do comportamento é uma ciência de valores. E quando ele dizia isso, ele falava isso dentro de duas conotações. A primeira é que a análise do comportamento ela estuda os valores. Então, ela é uma ciência de valores no sentido de que ela estuda os valores. Os valores e os comportamentos relacionados a isso são objetos de estudo do analista do comportamento. O segundo aspecto, ao dizer que a análise do comportamento é uma ciência de valores, é que a análise do comportamento para o Skinner ela tinha que se posicionar diante da sociedade. Ela não poderia ser neutra. Dentro do conflito entre se a análise do comportamento é uma ciência descritiva, ou seja, é uma ciência que apenas descreve o mundo, descreve o comportamento, apenas contempla e relata, né, dentro daquela metáfora que eu falei para vocês, da pessoa que assiste um filme e conta para outra o que foi que aconteceu no filme, e a questão de análise do comportamento ser uma ciência prescritiva, ou seja, que ela busca pensar em formas de mudar o funcionamento da sociedade, mudar a maneira das pessoas de lidarem consigo e com o mundo, numa tentativa de melhorar as condições de vida e de sobrevivência do povo, a análise do comportamento ela tem que se posicionar. Ou ela é uma ciência descritiva, ou ela é uma ciência prescritiva. E no caso, Skinner propõe que a análise do comportamento ela não se limite apenas a fazer explicações filosóficas e científicas sobre o comportamento, que ela não se restrinja apenas a um caráter descritivo, mas que ela proponha algo e que ela tenha uma serventia para a sociedade, ela proponha para a sociedade, para as pessoas, uma forma de vida que possibilite uma maior chance de qualidade e de sobrevivência. O Skinner era muito preocupado com a questão da sobrevivência das culturas. Ele até achava que promover a sobrevivência das culturas, de certa forma, era promover a sobrevivência da espécie. Alguns autores, principalmente alguns autores brasileiros, questionam um pouco isso, né? Até que ponto todas as culturas funcionam de forma a promover a sobrevivência da espécie. Então, os analistas do comportamento têm uma certa ressalva a essa posição do Skinner dentro da ideia de que nem toda cultura consegue promover a sobrevivência da espécie, então algumas culturas precisam ser realmente modificadas. Então, não é possível apenas contemplar, coisa que o Skinner já sabia. Mas hoje, os analistas de comportamento, principalmente brasileiros, sabem que é necessário modificar. É necessário que a gente consiga que as pessoas atuem de uma forma diferente consigo mesmas e com o mundo, para que a gente possa efetivamente melhorar as condições de vida do povo e também aumentar as chances de sobrevivência da nossa espécie no planeta. Então, no dilema entre descrição e prescrição, a análise do comportamento ela tem uma escolha já definida, que é pela prescrição. Um dos grandes riscos ao trabalhar com uma lógica prescritiva é que, de certa forma, você está apresentando os seus valores para pessoas que têm valores diferentes, ou seja, você está tentando mobilizar que o outro passe a agir de uma forma que você considera certa, e que não necessariamente esse outro, a princípio, né, no primeiro momento, considere certo. E existe um forte risco de que você, às vezes até tentando ajudar, acabe impondo, ou seja, aplicando algum tipo de correção para forçar os seus valores a respeito do outro. E isso é um problema. Segundo Skinner, práticas culturais não podem ser impostas, pois neste caso não seriam as práticas certas, é um erro. Se você já começa tentando impor o seu valor para o outro utilizando controle coercitivo, você está criando um modo de sobrevivência daquela prática cultural que exige estruturalmente o uso da coerção, para que o outro passe a agir de uma forma que você está dizendo que vai ajudá-lo, que você está dizendo que vai ser benéfico para ele. Vejam o problema. A partir do momento que a gente tenta, por exemplo, digamos assim, aumentar a probabilidade das pessoas agirem de uma forma mais sustentável
na sua relação com o meio ambiente, isso é apresentar um valor que é seu e que é diferente do valor do outro. Quem lhe deu autorização para fazer isso? Quem disse que a gente deve fazer isso? Por outro lado, se você também não tentar, o mundo literalmente pega fogo. E literalmente a sociedade vai desaparecer porque as pessoas vão morrer. Então, isso são questões que a gente tem que pensar na hora de promover uma prática psicológica transformadora. Ao fazer uma prática psicológica transformadora, emancipadora, libertadora, não se engane, a gente está apresentando valores nossos que são diferentes dos valores das outras pessoas. A gente não está ali revelando um valor escondido que aquela pessoa tinha. Não é uma questão de puxar de dentro dela, libertá-la de algo que ela... Não é isso. A gente está apresentando um valor diferente do valor do outro. E se a gente fizer isso utilizando coerção, crítica, humilhação, xingamentos, ou mesmo violência social, violência física, a gente está impondo de forma coercitiva os nossos valores. E aí a gente amarra a coerção como algo estrutural ao funcionamento dessa nossa sociedade. Então, ter uma teoria, ter uma forma de pensar que busca a transformação do mundo, que busca a transformação das pessoas, não é algo simples do ponto de vista ético, não é algo simples do ponto de vista filosófico. Uma vez que a análise do comportamento se apresenta como tendo um caráter prescritivo, então ela não é neutra. Isso significa que o analista do comportamento ele é um agente político. Tudo que o analista do comportamento faz é uma ação política. Ele não pode alegar que é um cientista neutro dentro do seu laboratório. Ele é alguém que tem uma condição técnica, um conhecimento técnico que é capaz de modificar o comportamento. E a partir daí, para onde ele modificar o comportamento, ou mesmo se ele se omitir ao modificar o comportamento, ele está cometendo um ato político. Né? Uma vez que o analista do comportamento tem ferramentas e condições de operar transformações, sejam em comportamentos individuais, sejam em práticas culturais, uma capacidade que já foi testada e demonstrada em laboratório, em pesquisas de campo e em ações de campo, então ele tem um poder que o torna um agente político. Para onde é que essa operação dele vai levar depende de questões de referenciais de certo e errado. Então, há uma questão moral, há uma questão política. Segundo Habib e Dietrich, suas atividades profissionais possuem consequências éticas e políticas. Durante sua obra, o Skinner, além de se preocupar no que se refere ao campo da filosofia da ética com a sobrevivência da cultura e a sobrevivência da espécie, ele também tem uma longa e vasta obra sobre questões éticas e morais, sobre valores secundários, né, que são chamados valores secundários da ética skinneriana, algo que está ao redor daquilo que é a sobrevivência da cultura e a sobrevivência da espécie. Então, questões como felicidade, saúde, segurança, produtividade, educação, criatividade, experimentação como estilo de vida, o amor de forma geral, cooperação e apoio mútuo, preservação do meio ambiente, entre vários outros, são questões que atravessam a obra skinneriana como algo que o analista do comportamento tem que se questionar ao se deparar com o que a análise do comportamento pode, ou deve, ou não deve fazer em relação ao modo de vida de uma cultura. Obrigado por terem acompanhado até aqui, gente. A gente encerra essa aula e, novamente, se tiver alguma questão, alguma dúvida, e não se esqueçam do exercício que está colocado em um dos slides, respondam nas postagens e a gente se encontra na próxima aula.